Vamos falar agora sobre os papéis distintos da Trindade. Todos os membros da Trindade têm papéis diferentes. Por exemplo, sabemos que na criação Deus falou e trouxe a terra à existência. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 9 ao 10. Mas em João 1,3 nos é dito que Deus, o Filho, executou essas palavras. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E como está escrito em Gênesis 1:2, enquanto Deus estava criando, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é, apoiando e manifestando a presença de Deus na criação. Os diferentes papéis da Trindade também podem ser vistos em nossa salvação. Deus o Pai tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito e o enviou ao mundo para que este fosse salvo por meio dele. Isso está em João 3,16. Esse é um versículo muito conhecido por muitos. Sobre o seu papel, Jesus diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Você pode conferir isso em João, capítulo 1, versículo 38. E essa vontade foi que Jesus morresse por nossos pecados, para que não precisássemos perecer. Isso está em Hebreus 10, versículo 10. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, ele e o Pai enviaram o Espírito Santo para concluir a obra que o Espírito Santo começara. Isso está em João, capítulo 10, versículo 26 e 16, verso 7. Tanto da criação como da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram papéis distintos. Foi o Pai que dirigiu e enviou tanto o Filho como o Espírito. E foi o Filho que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo. O Filho era obediente ao Pai, e o Espírito Santo era obediente tanto ao Pai quanto ao Filho. Embora ambos, o Filho e o Espírito Santo, tenham seus papéis distintos, e continue a desempenhá-los em igualdade com o Pai, eles fazem isso em submissão ao Pai. Essas diferentes funções são simplesmente decorrência de relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elas não diminuem a deidade, os atributos ou a natureza essencial do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. A distinção é simplesmente da maneira como eles se relacionam uns com os outros e com a criação. Isto é, muito diferente da própria experiência, na qual cada pessoa também é um ser diferente. Mas, de alguma maneira, o ser divino é tão diferente do nosso que pode dividir relações interpessoais entre as três pessoas diferentes. As três pessoas, isso não se compara a nada daquilo que jamais vivenciamos. Experimentaremos ou compreenderemos completamente. Todavia, a unidade e a diversidade dentro da Trindade fornece um maravilhoso fundamento para a unidade e a diversidade que sentimos cada dia. No casamento, por exemplo, duas pessoas distintas se juntam e por meio do casamento tornam-se uma só carne. Isso está lá em Efésios 5:31. Como marido e mulher têm igual posição, valor e personalidade perante Deus, eles também têm papéis distintos. Assim como o pai tem autoridade sobre o filho, no casamento o marido tem autoridade sobre a mulher. Como Paulo disse, está lá em 1 Coríntios 11:3. O cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Apesar de às vezes ser difícil descobrir como os papéis do marido e da mulher devam ser especificamente definidos, a Bíblia deixa claro que a relação da Trindade fornece o modelo para o relacionamento do matrimônio. Outro exemplo
de unidade e diversidade é visto na igreja, que tem muitos membros e todos com diferentes capacidades, mas há um só corpo, com um só propósito. Você pode conferir 1 Coríntios 12, 12. Isso também é visto na composição étnica da igreja, que inclui membros de todas as nações, tribos, povos e línguas. E essa diversidade adiciona uma complexidade que nos mostra a sabedoria de Deus ao permitir que tanto a unidade como a diversidade existam dentro do seu mundo. A unidade e a diversidade que existem no mundo é simplesmente o reflexo da unidade e diversidade e existência do seio da Trindade. Então, é basicamente isso, meus irmãos, o que é a Trindade. Nós podemos conferir a Trindade na própria Bíblia Sagrada. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É um dos mistérios de Deus para toda a humanidade. Há vários versículos, como nós vimos aqui durante as aulas, confirmando que o Pai é um